Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E os dois mares não se igualam. Este é doce, sápido, suave de beber, e aquele é salso, amargo. E de cada um comeis carne tenra, e extraís a dor dos que usais. E tu vês o barco sulcando-os para buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele é a soberania, e os que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara. A guerra civil esteve muito perto de uma coisa. E o comandante vitorioso, Abd al-Malik, não tinha a intenção de permitir que o legado de Muhammad novamente caísse nas mãos de um rival perigoso. Os romanos sabiam tudo a respeito de religião e poder. Quando eles se tornaram cristãos, eles redesenharam o mapa de Jerusalém. Agora, Abd al-Malik se prepara para desenhar a sua própria cidade sagrada. Como é lindo! O Domo da Rocha. É a mais antiga construção islâmica existente. Seu desenho era romano. E Abd al-Malik estava fazendo mais uma coisa que era romana, conectando o seu domínio ao poder de Deus. Nas suas paredes, há uma inequívoca declaração de missão. A religião, aos olhos de Deus, é o Islã. Há menções sobre Muhammad, citações do Alcorão. E, por fim, algo que podemos reconhecer sem sombra de dúvida como uma nova religião. Há aqui um senso de algo novo nascendo aqui. Há o senso dos antigos pilares romanos e os mosaicos, e ainda assim, isso claramente não é romano, não é cristão. Isso é o início de algo muito potente, o prenúncio de um futuro espetacular. Foi construída no mesmo lugar do velho templo judeu. Aqui embaixo, a pedra fundamental do mundo, a junção entre o céu e a terra.
Este é provavelmente o lugar mais incrível de todo o planeta. É profundamente sagrado, não para uma, mas para duas grandes religiões. É o lugar em que os judeus acreditam. E para os muçulmanos, é a caverna onde Mohammed rezou quando veio de Meca, antes de subir aos céus para ter com Deus. Portanto, em termos religiosos, este é uma espécie de reator nuclear, disparando isótopos cheios de poder. É certamente uma forte afirmação em que nós, muçulmanos, tomamos o lugar de vocês, judeus, e nós os substituímos, cristãos, por cobrir tudo com as inscrições contra as crenças da tríade cristã. São os muçulmanos dizendo, nós estamos aqui, viemos para ficar e somos os vitoriosos. Abd al-Malik agora governa o seu império como enviado de Deus, assim como os imperadores romanos cristãos o fizeram. E como os imperadores romanos, ele construiu a casa de Deus em Jerusalém. Mas Abd al-Malik, além de senhor de Jerusalém, também é um árabe. Talvez para os árabes, Jerusalém, por toda a sua antiga potência sem rival, signifique demais para os judeus e cristãos, para que se torne exclusivamente uma cidade sagrada de um novo império árabe. Um poeta da corte de Abd al-Malik o descreve como o senhor das duas casas sagradas de Deus, uma em Jerusalém e a outra, bem, ele não diz onde é. E por 100 anos, após a morte de Mohammed, ninguém diz onde fica. Todas as fontes o chamam de um lugar no deserto. É um santuário no deserto sem mencionarem um nome. Em algum ponto, este santuário deve ter sido fixado em Meca, no meio do deserto. Mas por quê? Para falar a verdade, não sabemos qual era a verdadeira religião das primeiras culturas árabes. É uma história árabe. Árabes vêm do deserto. Deus está falando com os árabes. Eles não querem que judeus ou cristãos tenham qualquer influência de Mohammed. O profeta, que a paz esteja com ele, era um árabe como nós. E nós, muçulmanos, somos a sua progenitura. Somos os seus descendentes. O Alcorão é em árabe. O Alcorão está repleto de personagens da Bíblia. Mas se o livro veio do deserto, como estes personagens chegaram lá? Nós não temos nada. Nós temos esse livro do nada. Nós não temos a chave que pode desvendar a tradição. Mas talvez seja este o ponto. Nós não devemos desvendar a tradição. A mensagem de Deus vem através de um profeta, o profeta vive num deserto, não há espaço para mais ninguém. É remoto. É remoto. É descontaminado. É puro. É um lugar onde podemos descartar a possibilidade de que Mohammed teve suas ideias de outros além de Deus. É interessante que essa história racionalista é tão fraca em conseguir produzir causas para certos efeitos. Não ser capaz de saber de algo não é prova de que não exista. Você começa buscando nos registros e tudo que encontra é o vazio. E você vai parar no deserto e tudo que vê é vazio. Mas talvez esse vazio seja a resposta. Talvez Meca deu ao Islã o que mais precisava. Um lençol branco, onde os muçulmanos poderiam colocar o seu profeta, além do alcance da história.
Professor, o senhor acha que o que eu estou fazendo é complacente com o imperialismo ocidental, com a hegemonia ocidental? Não, não necessariamente. Contudo, que você seja um homem consciente do que está fazendo. Se você vem como um estudioso ocidental, como historiador, e com toda a sua honestidade apresenta a sua visão do mundo, e digamos, quando olho para o mundo islâmico deste paradigma, é isso que vejo. E traga para fora, por isso é diferente de como os muçulmanos veem a si mesmo. A outra coisa é o esforço honesto, e é um esforço muito bom. Mas se tentar agir como médico com uma criança, tome isso que é bom para você, ou coma isso, você está comendo a coisa errada. É assim que o problema começa. E o mundo muçulmano não vai aceitar isso. Houve os dias em que os britânicos trouxeram estudiosos da Inglaterra querendo ensinar aos hindus e aos muçulmanos. Isso acabou. Acabou. É verdade. Antes de começar, eu tinha preconceitos. Eu fui criado cristão. E também criado em um ambiente que questiona tudo. Estudar história antiga é um processo de raspar tinta, derrubando histórias em que você quer acreditar. Este era o Monte Sinai, onde Moisés viu o arbusto ardente, onde Deus lhe entregou os 10 mandamentos. Mas não há provas históricas de nada disso. Monastérios cristãos, fortalezas romanas, a velha parceria, Deus e o Império. Entre eles transformaram este lugar em Sinai. Em meu coração, eu quero acreditar, mas minha cabeça não deixa. Nós acreditamos que é uma tradição viva mantida pelas pessoas daqui, de que foi aqui que Deus se revelou de uma forma extraordinária. Quanto isso afetaria se este lugar não fosse o lugar em que Moisés recebeu os 10 mandamentos? O encontro espiritual com Deus é mais importante. A realidade está aí, mesmo se seus olhos não estão abertos para ver as coisas naturalmente. Deus está sempre presente, mas você não sabe da sua presença. Então, em última análise, a cidade de Deus significa mais do que a cidade do homem. Sim. Mas, como historiador, eu devo presumir que a cidade de Deus também foi construída pelo homem. Eu queria mapear o passado humano em termos humanos, para fazer um mapa que combine com os fatos. Mas eu viajei para lugares onde os mapas revelaram um plano celeste. Terras sagradas, lugares sagrados. Um mundo onde você não precisa acreditar em Deus para sentir o poder de Deus. Esta é a terra prometida. Alguns a chamam de Israel, outras de Palestina. Uma terra onde muçulmanos, cristãos e judeus ainda brigam por uma promessa feita por Deus a Abraão milhares de anos atrás. Houve mesmo uma promessa? Não cabe aos historiadores dizer. Mas o que os crentes do mundo fazem é do que trata a história. Ainda hoje, mais pessoas morrem pelas visões do céu do que já se morreu por fatos históricos. Histórias que nunca aconteceram podem ser infinitamente mais poderosas do que histórias verdadeiras. Eu me propus a escrever sobre a história da origem do Islã. Se você é um muçulmano, não há problema. Tudo é explicado por Deus. Mas eu não sou muçulmano.
E eu não acho que civilizações aparecem num relâmpago de um céu claro e azul. O que eu acho agora é que o Islã emergiu de uma variedade de circunstâncias, das religiões e dos impérios, e das convulsões do mundo que testemunhou o seu nascimento. E sim, é claro que ainda há o caso do buraco negro que circunda as origens do Islã e não entrega seus segredos facilmente. Mas talvez estamos chegando a algum lugar. A busca pelo Mohammed histórico, das origens do Alcorão, pelo paradeiro do primeiro século, pela maneira que o Islã evoluiu para fora do Império Árabe. Essas são peças de uma história totalmente nova.